Semana Santa é a Páscoa em família. Uma das últimas coisas que Jesus quis fazer em companhia de seus discípulos amados, antes de ser entregue ao sacrifício por nós e marchar para a cruz, foi celebrar a Páscoa, pois nela pretendia instituir a Santa Comunhão, Santa Ceia ou Eucarísticas, promulgar seu novo mandamento e fazer suas mais gloriosas promessas. Prezados irmãos, quando diz assim, fazer sua mais gloriosa promessa, lembramos do amor de Jesus por cada um de nós. Sabendo Jesus, amados irmãos, que o teu momento estava próximo, que o traidor já o preparava para entregar ele àqueles maldosos, aqueles homens que o maltrataria tanto, e ele estava pensando no futuro do povo de Deus. Ele não estava preocupado, amados irmãos, com aquele momento, mas pensando hoje em você, no Senhor, na Senhora. E quantos de nós não dá esse devido valor a Jesus? Quantos de nós não obedecemos os ensinamentos de Jesus através dessa promessa gloriosa que Ele prometeu o Espírito Consolador? Palavras de Jesus: eu enviarei o outro Consolador para que fique convosco para sempre, para que Ele possa ensinar a vocês tudo o que eu não posso ensinar neste momento. E o que o Consolador ensinou para nós, amados irmãos? Qual a vontade de Jesus? A nossa doutrina tão santa, a nossa disciplina, onde muitos dizem que ama Jesus, mas não vive a vontade dEle. Cantam hinos belíssimos, regens, pregam, mas não fazem parte verdadeiramente da família de Jesus. Porque Jesus não se condizem com pecados, não. Não adianta eu estar aqui diante a este tabernáculo tão santo, com os vestes na disciplina, e quando eu estou lá em meu lar, eu não sou apostólico. Os homens, quantas vezes nós encontramos com bermudas, as irmãs completamente fora da disciplina, e cantam hinos de Jesus, dizem que ama Jesus, dizem que ama a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Que família você pertence? Semana Santa que Jesus tanto sofreu. Muitos acham que foi fácil, não foi fácil para Jesus, não. Jesus estava ali, amados irmãos, prestes a ser entregue àqueles homens maldosos, e Ele estava pensando em nós, preparando o ministério para dar sequência, e prometendo o Espírito Consolador, para trazer para nós a vontade dEle, para que esse Espírito da verdade nos comandasse hoje na Igreja Apostólica. Quando nós estivermos fora da disciplina, vamos lembrar de Jesus dessa Semana Santa, naquele momento em que Jesus orava no Getsêmani. Tamanho foi o sofrimento que recaiu sobre o Divino Mestre, que não devia pecado algum, que não precisava provar nada a este mundo. O Divino Mestre, amados irmãos, orava intensamente. E pela terceira vez que ele voltou a orar, ele se jogou naquele solo, e o teu suor se transformara em gotas de sangue. Estou mostrando isso para os irmãos, para que não somente nessa Semana Santa, que está se aproximando, mas que todos os dias da sua vida, você possa ser verdadeiramente irmãos de Jesus, que você possa ter uma vida diferenciada diante esta humanidade. E muitas das vezes há apostólicos que se misturam, porque igual disse Jesus, que enviaria o Consolador, mas que o mundo não conheceria,
E quantos apostólicos que ainda não conheceram o Consolador? Porque aqueles que conhecem o Consolador, verdadeiramente, vive a sua disciplina, vive a sua doutrina. Aqueles que amam Jesus, colocam em prática, em todo o seu viver, seja em nossa igreja, seja no trabalho, aonde estiver, ele é diferenciado. Observem, amados irmãos, um verdadeiro apostólico, como é o seu modo de agir. Dentro das reuniões, no seu trabalho, ele é diferente, porque ele faz parte da família de Jesus. E diz assim: a Páscoa dos hebreus, na chamada Semana Santa, começava no domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, ocasião em que as pessoas cobriam a estrada com mantas e folhas de palmeira. Para comemorarem a sua chegada, a Páscoa era uma festa memorável, pois comemoravam a liberdade e a união da família, liberdade do cativeiro do Egito, da escravidão e das garras do faraó. É a união da família na partilha do pão e do vinho. Tudo isso para lembrar e ensinar às novas gerações a manifestação do grande poder de Deus, que com mão forte e poderosa, com grandes sinais, prodígios e maravilhas, libertou o seu povo do jugo de Faraó e do seu governo tirânico, injusto, explorador, sob o qual eles gemeram cativos, de sol a sol, e tanto suplicaram a Deus por um libertador, que veio através do santo profeta Moisés, o legislador, e depois através de Jesus, o Salvador. Um profeta, amados irmãos, que nós sempre devemos seguir, profeta Moisés. Que profeta extraordinário, deixando para nós uma lição de vida. Profeta Moisés, amados irmãos, vivia no palácio, com todo o conforto, com todas as riquezas possíveis que nós possamos imaginar. Até mesmo para tomar um copo de água, profeta Moisés tinha um servo para servir. E ele não mediu esforço para deixar todas as riquezas da terra, porque ele sabia que era passageira, e veio conviver com o povo de Deus. Embora sendo escravos naquela época, materialmente falando, mas era o povo de Deus que estava ali. E viveu ali, amados irmãos, ao lado deles, todo o sofrimento desta terra. Mas, somente ali, o profeta Moisés pôde encontrar a verdadeira felicidade. Porque somente no povo de Deus existe a felicidade verdadeira. A felicidade que vem do reino dos céus, não aquela que vem dos homens, das ilusões deste mundo. Esta comemoração da Páscoa da Liberdade, da reunião em família, o Mestre Jesus quis compartilhar com seus discípulos naquela Semana Santa, depois de prepará-los por 3 anos na doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Foi isso que ele trouxera e anunciara: é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus está entre vós, no meio de vós. O reino dos céus está dentro de vós. E terminara Jesus respondendo a Pilatos, quando este perguntara sobre a sua missão. Naquele momento memorável, disse Jesus: eu vim dar testemunho da verdade. Era Jesus anunciando a verdade do reino dos céus. Para quem tivesse ouvidos, nós somos o reino dos céus na terra. Hoje, do mesmo modo, afirmamos em todas as nossas reuniões, quando cantamos o número 1 do nosso inário. Nós somos a Igreja Apostólica, a igreja que é integrante do poder celestial, ou seja, do reino dos céus nesta terra. Jesus afirmou que era o pão vivo que desceu dos céus, que ia dar este pão, que era seu corpo, no sacramento da Santa Comunhão.
Disse também que era a videira verdadeira, que ia dar fruto da videira, o suco da uva, a vida do seu sangue, a santa comunhão instituída naquela noite memorável. Saibam que foi numa quinta-feira santa que Jesus instituiu a santa comunhão com os seus discípulos. Outro momento, amados irmãos, muito oportuno para dizer sobre o momento de humildade de Jesus. Naquela quinta-feira, em que Jesus sentiu o prazer de se reunir com seus discípulos, porque Ele tanto amava aqueles discípulos. Ele os considerava como seus verdadeiros amigos. E Ele se reuniu com eles. E Jesus, amados irmãos, chegando depois dele, já encontrou todos ali sentados, naquela mesa, à espera do Divino Mestre. E Jesus chegando até eles, pegando uma toalha, e uma bacia, uma tigela de água, começou a lavar os pés dos seus discípulos. Sabemos, amados irmãos, que naquela época, era normal, as pessoas que o convidassem, tinha que ter um servo para lavar os pés dos convidados, porque as ruas de Israel eram muito sujas, e precisava lavar os pés. Mas este trabalho era humilhante, era deixado para aquele servo bem humilhado, bem rebaixado. E Jesus fez, para provar para nós, que nós devemos lavar os pés dos nossos irmãos, para que Ele possa lavar não somente os nossos pés, mas a nossa alma e o nosso espírito, provando para nós que devemos ser humildes diante a todos, seja quem for, sem distinção de pessoas. Quando nós falamos sem distinção de pessoas, não estou dizendo que aqui está acontecendo. Nós observamos na entrada do templo a diferença de pessoas. Passam perto de um, cumprimenta, perto do outro não, eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Quem somos nós para fazer assim? Quem somos nós para desfazer do nosso próximo? De repente o nosso irmãozinho teve uma semana tão atribulada, tão cheio de problema, e está ali contente, querendo que você o cumprimente, e você não faz assim. E Jesus provou para nós que devemos não somente cumprimentar, mas lavar os pés dos nossos irmãos. Saibam que foi numa quinta-feira santa que Jesus instituiu a Santa Comunhão com os seus discípulos em família, porque Jesus a santificou com a sua gloriosa promessa e seu novo mandamento, dia que antecede a sexta-feira da paixão, pelo seu grande amor e sacrifício por nós, dia que antecede o sábado de aleluia, quando ficou esperando no silêncio a hora da sua aleluia, da sua aparição, dia que antecede o domingo de Páscoa, quando ressuscitou triunfante e vitorioso sobre a morte, provando que era o Senhor da vida, e a vida tinha para dar, e que a morte não fazia parte do reino de seu Pai, que Ele anunciava. A morte não teve domínio sobre Jesus, pois Ele é o príncipe da vida, o Cordeiro Pascual, o Senhor da ressurreição, e nenhum agente da morte poderia manter o domínio sobre Ele, pois Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e sua vitória sobre a morte foi comprovada por muitos. Atualmente, esse dia da Páscoa é comemorado como o dia glorioso da ressurreição de Jesus, provando que a morte e seu império não tinha nenhum poder ou domínio sobre ele. E mesmo que aparentemente ele tivesse ficado 3 dias no seio da terra, foi para valorizar ainda mais seu ressurgimento, a sua ressurreição, e instituir a verdadeira Páscoa. Foi no dia que instituiu a Santa Comunhão que Jesus promulgou o seu novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis.
e fez também sua maior, mais gloriosa promessa sobre a vinda do outro Consolador, promessa que se cumpriu em nossos dias, na pessoa da Santa Vó Rosa, que veio revelar o verdadeiro Jesus e a verdadeira Páscoa. Páscoa para comemorar não apenas uma liberdade física, corporal, mas sim para festejar uma liberdade divina, do Espírito, destinado à eternidade com Deus e com seus santos, com a grande família celestial. Aproveitem a Semana Santa e o domingo de Páscoa para comemorar e reflexão sobre a importância e o significado da sua família, época propícia para o perdão e o arrependimento. Hora adequada para repensar a importância da doutrina e disciplina, momento oportuno como tempo de aprendizado e renovação. Jesus se sacrificou pela família de Deus na terra, mas ressuscitou e garantiu também a nossa ressurreição para vivermos para sempre. O sacrifício de Jesus e a sua ressurreição são a garantia das suas preciosas promessas e bem-aventuranças, quais sejam a vida e a eternidade da nossa alma. A vinda do Espírito Consolador, a promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor, e a formação de sua igreja apostólica, fatos que se consumaram no ministério da Santa Vó Rosa e do santo profeta irmão Aldo. No próximo domingo, comemoraremos a Páscoa, a família apostólica, unida à família celestial, celebrando a grande vitória que Jesus, nosso Senhor, alcançou sobre a morte e exaltando a sua gloriosa ressurreição, com a qual derrotou para sempre o poder do mal que domina este mundo. Jesus é a nossa Páscoa, pois na Santa Comunhão nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue, sendo esta outra grande graça divinda do seu sacrifício e da sua ressurreição, através dos quais aqui Jesus deu a sua vida por nós. Nós, apostólicos, somos agradecidos a Jesus, nosso Senhor, pelo ministério que realizou na terra, pelo sacrifício que sofreu na cruz para ser nosso Salvador, por haver instituído o sacramento da Santa Comunhão para alimentar o nosso espírito com as suas virtudes preciosas. Nesta Páscoa, adoraremos e louvemos a Jesus por seu glorioso ministério realizado em nosso favor. Adoremos também a sua Santa Mãe, Maria Santíssima, pelo Filho que nos deu, e igualmente bendizemos e exaltamos a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por ensinar a nossa igreja e compreender a dar valor ao sacrifício de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, juntos a Jesus e a Virgem Maria, lhes deem sabedoria para passarem uma semana de reflexão e reverência, que realmente seja santa, uma feliz Páscoa com sua família e os que lhes deseja a direção da Igreja Apostólica. Portanto, amados irmãos, uma mensagem muito linda, onde fala de Jesus, todo o seu sacrifício por nós deve ser repensado em nossas vidas. Eis a semana para que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes, sobre o perdão, sobre o arrependimento, sobre o amor ao próximo. Porque Jesus, nesta terra, o seu ministério foi feito de amor, de respeito um para com os outros. Ele amou verdadeiramente cada um de nós. Quando nós falamos de perdão, que perdão maior de Jesus? Naquele momento pendurado naquela cruz, ele orou apaixonadamente pelos homens que o crucificaram. Ele disse: Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. E quantas vezes nós, povo apostólicos, se achamos que não podemos perdoar o nosso irmão. E quando perdoam, ficam lembrando daquelas coisas, daqueles momentos, é porque você não teve o verdadeiro arrependimento. Se arrependam,
se perdoe verdadeiramente e seja igual a Jesus. Limpe a sua alma, limpe o seu espírito, porque no reino dos céus precisamos estar preparados para lá chegar. E vale a pena, amados irmãos, obedecer a Jesus, porque Ele mesmo disse: aquele que me seguir verdadeiramente e que amar a minha disciplina, a minha doutrina, ainda que morto viverás. Porque Jesus é vida, Jesus é ressurreição, e Ele é verdadeiro. E bem-aventurados aqueles, amados irmãos, que assim fazerem. Quando chegar ao reino dos céus, estará Jesus de braços abertos, e você poderá dizer para Jesus: obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, pelos teus ensinamentos, pelos teus santos poderosos, como a Santa Vó Rosa, como o Santo Irmão Aldo. Eu venci através do Senhor. Amém. Prezados irmãos, um aviso: no próximo domingo participarão nesta congregação a Santa Comunhão, no dia 17/4, às 16 horas. Todos estão convidados, mas ao participarem deste ato de Santa Comunhão, reflitam essa semana em seus lares. Se você está preparado para participar de um ato tão santo, onde aqui você beberá do sangue de Jesus, um sangue puro, inocente, o sangue do Cordeiro de Deus, onde você se alimentará do corpo de Cristo. Analise a sua vida, se você está preparado. Não é somente participar, é viver a Santa Comunhão, é trazer Jesus para dentro de si. Eis o momento para você alimentar da unção de Jesus, bebendo aquele suco da uva transformado no sangue de Cristo. Quando nós tomamos, alimentamos o nosso espírito para ser pessoas melhores. Analise esta semana em seu lar. Se Jesus não merece a sua obediência, o seu amor para com Ele, o que você quer diante da Igreja Apostólica? O que você quer no futuro da sua alma? Porque só depende de você. Ensinos temos de bastante, através de Jesus, através da Santa Vó. Santo Irmão Aldo, por 44 anos, não pregou através somente de palavras. Ele pregou com a sua própria vida, como nós devemos ser, se quisermos voltarmos ao nosso local de origem, que é o reino dos céus. Amém.